Conforme o calendário litúrgico cristão, a maneira como vivemos o ano todo, tendo como referência o Evangelho de Cristo Jesus, celebramos hoje o domingo de Pentecostes. No Antigo Testamento, Pentecostes era uma das principais festas do povo de Israel, chamada também Festa das Colheitas, ou então Festas das Semanas. Foi no dia de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, que aconteceu algo inédito e extraordinário, num grupo de pessoas seguidoras de Jesus. Neste dia, ocorreu a descida, a dádiva, o derramamento do Espírito Santo, conforme o 2º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, texto que lemos no início deste culto. Quando isto aconteceu, as pessoas começaram a falar em outras línguas, e o surpreendente naquele momento é que havia compreensão do que estava sendo dito. Todos ficaram atônitos e admirados. E a pergunta era: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Atos, capítulo 2, versículo 11. A seguir, deste fenômeno que aconteceu naquele dia, Pedro se levanta, toma a palavra e faz a primeira pregação evangelística à luz da ressurreição de Jesus. Pedro, na sua pregação, no seu discurso, explica o que aconteceu com Jesus e o que foi aquela manifestação do Espírito. Para Pedro, naquele dia, no dia de Pentecostes, houve o cumprimento da profecia de Joel, proferida muito tempo antes do nascimento de Jesus Cristo. Profecia esta que diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, receberam o dom do Espírito Santo e foram batizadas em nome de Cristo Jesus. Com isto, surgiu historicamente a igreja cristã. E a igreja de Cristo vem subsistindo, vem resistindo e vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. Já são aproximadamente 2.000 anos de existência da igreja cristã no mundo. Aproximadamente 20 séculos que existe a igreja de Cristo Jesus em nosso mundo. No Brasil, particularmente, um dos países mais cristãos do mundo, conforme os dados publicados pelo IBGE nesta semana, a porcentagem dos cristãos evangélicos cresceu em relação ao último censo, assim como cresceu também os denominados sem religião. E se a igreja de Cristo permanece e avança no mundo, em meio aos seus erros e aos seus acertos, sem dúvida, é por causa da presença, é por causa da ação constante, é por causa da presença e ação do Espírito Santo, que age na igreja, que continua sendo derramado, dado por Deus a homens e mulheres, pecadores e pecadoras.
e realizando a vontade de Deus, a vontade transformadora de Deus na vida dessas pessoas. Se a igreja continua resistindo, subsistindo e avançando, é porque Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Mateus 16, disse certa vez: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo João descreve a dádiva do Espírito Santo de modo diferente, se compararmos com Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. No texto de João, que nós acabamos de ler, o capítulo 20, dos versículos 19 a 23, nós temos a primeira aparição de Jesus aos discípulos após a sua crucificação. Para João, a dádiva do Espírito Santo está relacionada à Páscoa. A Páscoa é nesta aparição que Jesus concede a eles, por meio do sopro, o Espírito Santo de Deus. Várias situações chamam a nossa atenção no texto bíblico que acabamos de ler. A primeira é que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo. O texto diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, versículo 19. É assim que inicia o texto. Trata-se do domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado e morto na cruz. E no domingo pela manhã, nas primeiras horas do dia, Jesus aparece a Maria Madalena, que vai ao sepulcro, onde Jesus fora colocado, o corpo de Jesus fora colocado. E ao cair da tarde, no final da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Jesus então aparece aos discípulos. Uma outra situação que nos chama a atenção no texto que nós lemos é que Jesus, é o que Jesus fez e o que Jesus disse aos discípulos. Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Depois ele mostra as suas mãos e o seu lado, ou seja, mostra as marcas deixadas na crucificação. Quem está ali com os discípulos, quem aparece no meio dos discípulos naquela casa, é Jesus mesmo, aquele que foi crucificado na sexta-feira, aquele que foi morto, mas agora está vivo, está ali presente. É possível ver Jesus, é possível ver as feridas deixadas pela crucificação no corpo de Jesus. E pela segunda vez, Jesus se volta aos discípulos e diz: paz seja convosco. E continua: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 21. Jesus aparece para os seus discípulos, tanto para tranquilizá-los, como para conceder a paz a eles. E aparece também para enviá-los, continuar a missão que ele havia iniciado em seu ministério. Diz o texto que, em seguida, Jesus então soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O texto se encerra dizendo: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Por fim, chama a nossa atenção no texto também os sentimentos dos discípulos. Eles estão trancados numa casa, as portas estão trancadas e estão com medo. O texto se inicia falando dos discípulos com medo dos judeus. E eles estão com medo porque o que aconteceu com Jesus na sexta-feira pode acontecer com eles também, ou seja, a morte. O contexto é de ameaça, o contexto é de hostilidade, é de perseguição para quem andou e se tornou discípulo de Jesus Cristo. E é nesta situação
que Jesus aparece. Quando os discípulos estão com medo, quando os discípulos estão perdidos, sem saber o que fazer, quando os discípulos estão correndo o risco de perderem a vida. E ao verem Jesus, verem que Ele ressuscitou, que Ele estava vivo, os discípulos então passam do medo para a alegria. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. A presença de Jesus afugenta o medo e traz alegria ao coração, à vida daqueles discípulos. E junto com a alegria, os discípulos passam a ser confortados. Paz seja convosco, são as palavras de Jesus por 2 vezes. E esta saudação é mais do que um bom dia, uma boa tarde, um cumprimento formal. Essa saudação expressa o shalom judaico. Ou seja, é a paz que vai além de um mero sentimento e de um mero desejo. É a paz como manifestação de algo novo, de algo concreto. É a paz que reflete uma nova relação com Deus, com o próprio Jesus ressurreto. É a paz que marca um novo início, a partir não mais da ótica da morte, da cruz, mas agora a partir da ótica da ressurreição. É a paz que elimina o medo, que faz surgir novas esperanças, que em meio às dificuldades e ameaças da vida está a alegria. É a paz que abre novas perspectivas e novos horizontes. E a seguir os discípulos são enviados. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E Jesus, para os discípulos cumprir o envio de Jesus, o chamado missionário, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O sopro de Jesus, a força desse sopro, o poder desse sopro, é o mesmo quando Deus, em Gênesis 2, quando o homem era só pó, e Deus então sopra nas narinas e o homem passa a ser alma vivente, passa a respirar, passa a ter vida. Este é o mesmo sopro para conceder uma injeção de vida, de ânimo, de coragem para os discípulos que estão acovardados e estão com medo. É o mesmo ato de Deus na criação do homem, conforme Gênesis 2. O que nós aprendemos com a dádiva do Espírito Santo, no texto de João, no capítulo 20, é o seguinte: em primeiro lugar, o Espírito Santo é dado e habita em nós. Tanto em Atos dos Apóstolos como no Evangelho de João, vemos que o Espírito Santo é dádiva de Deus. O Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo é concedido. O Espírito Santo é promessa cumprida de Jesus, no sentido de que no mundo nós não ficaríamos órfãos. Porque quando Ele fosse ao Pai, Ele enviaria a nós o Espírito Santo Consolador. A vinda e a presença do Espírito Santo em nós não são passageiras. Ele não vem, fica conosco por alguns instantes e vai embora. A sua presença não é de vez em quando. Ele não está conosco hoje e nos abandona amanhã. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, uma vez concedido, uma vez derramado em nossa vida, na igreja, Ele permanece, Ele faz morada em nós, Ele faz de nós, do nosso corpo, do nosso coração, a sua habitação. Nós passamos a ser residência do Espírito Santo. Há uma importante doutrina em nossa tradição chamada a doutrina da habitação do Espírito Santo em nós. E ela nos ensina que a habitação do Espírito Santo em nós é contínua. João Calvino ensinou insistentemente que o Espírito Santo não é um poder externo, mas é uma presença interna. A habitação do Espírito Santo em nós é como selo
diz as Sagradas Escrituras, um selo de propriedade, comprova que pertencemos a Deus e que a nossa salvação em Cristo Jesus está garantida pela graça de Deus. O Espírito Santo é este certificado, é este selo em nossa vida. O apóstolo Paulo foi muito enfático e claro ao dizer por 2 vezes na sua carta primeira aos Coríntios, dizendo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E em 1 Coríntios, no 6º capítulo, versículo 19, o mesmo apóstolo repete: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita em nós, irmãos e irmãs, habita em mim, habita em você. Por mais que estranho e contraditório isto possa parecer, o Espírito Santo habita em nós não é por mero capricho. Ele é o Consolador, Ele nos ilumina e nos ensina todas as coisas que devemos saber sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo que habita em nós é para cumprir a missão de Deus, a visão, a vontade de Deus em nós, e por isto Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos regenera para uma nova vida, Ele nos fortalece, Ele concede alegria, Ele nos dá esperança, Ele traz para o nosso ser aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: paz seja convosco. Esta é a obra do Espírito Santo em nós. E com isso, o Espírito Santo elimina o medo, ele conforta, tal como fez com os discípulos de Jesus. E a questão que fica para todos nós é a seguinte: se o Espírito Santo habita em mim, faz morada em mim, no meu corpo, no meu ser, no meu coração, e da mesma forma em você, se Ele está com você, habita, você é morada do Espírito Santo, por que muitas vezes teimamos em ser da maneira que somos? Por que não deixamos a obra do Espírito Santo fluir em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida? Porque muitas vezes teimamos em manter a maldade em nós, o egoísmo, a indiferença, o orgulho. Se o próprio Deus está em nós por meio do seu Santo Espírito, se o Santo Espírito faz morada em nós, Ele está conosco. E sabendo que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é alegria, que Deus é mansidão, que Deus é bondade, porque muitas vezes pensamos, desejamos, e nos mantemos no comportamento, na insistência contrária a Deus e contrária a esse agir, a essa força, a esta obra bonita e maravilhosa do Espírito Santo em nós, porque mantemos, muitas vezes, o mal, falando mal do irmão, da irmã, do próximo, pensando o mal em relação ao outro, porque resistimos à obra do Espírito Santo em nosso coração. O Espírito Santo mora em nós, o Espírito Santo é dado. Um dia, Deus soprou o Espírito Santo sobre você. E por meio desse sopro, o Espírito Santo faz morada em sua vida. Ele habita. É a residência dele. Mas ele não está por mero conforto. Ele está presente em nós para realizar a vontade de Deus em nós. Por fim, o Espírito Santo nos capacita para a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse Jesus. Versículo 21. O Espírito Santo foi dado
para ajudar, para capacitar e encorajar os discípulos no cumprimento do envio, da missão dada a eles por Jesus. Ser enviado significa isso. Ser enviado significa receber a missão e cumprir com a missão, e no caso aqui, a missão que vem de Deus. A missão é de Deus, revelada em Jesus Cristo, e agora os discípulos são enviados. A igreja é enviada para dar continuidade naquilo que foi feito, naquilo que foi realizado, naquilo que está revelado em Cristo Jesus. A igreja é Jesus Cristo no mundo. E aquilo que Jesus Cristo fez e falou, a igreja deve fazer. A igreja deve fazer. É por isso que nós lemos os evangelhos. É por isso que nós estudamos a Bíblia, para termos o conhecimento e o discernimento do porquê a igreja existe, do porquê nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Nesse sentido, a igreja é o povo missionário, é o povo enviado ao mundo para, na força e no poder do Espírito Santo, viver e testemunhar o amor, a graça, o perdão e a redenção de Deus em Cristo Jesus. A igreja celebra no templo, adora a Deus em meio às quatro paredes, mas também sai às ruas, vai à cidade para testemunhar Jesus Cristo ressurreto, Senhor sobre todas as coisas, Jesus Cristo Salvador do mundo. Para concluir, no Pentecostes, vemos que o Espírito Santo é dado a nós e faz morada em nós, o Espírito Santo habita em nós. No Pentecostes, vemos também que a missão ou a obra do Espírito Santo em nós é nos ajudar, nos capacitar a vivermos cada vez mais a vida de Jesus Cristo em nós e testemunhar Jesus Cristo no mundo. E quanto mais Cristo viver em nós, mais conscientes, fortalecidos e motivados ficamos para cumprir o envio que Jesus nos dá. Neste domingo de Pentecostes, é oportuna as palavras de São Francisco de Assis, que certa vez disse: mais que qualquer outra coisa, devem os irmãos desejar e ter o Espírito do Senhor, e desejarem-no atuar neles, interiormente purificados, interiormente iluminados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo, poderemos seguir as pegadas de seu amado Filho. Fecha aspas. E termino a pregação nesta manhã, neste domingo de Pentecostes, com a oração feita por Santo Agostinho, no sentido dela ser também a nossa oração nesta manhã. Santo Agostinho orou assim: respirai em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.